tendência de me sentir em casa quando vejo equipamentos assim para espalhados por aqui. Eu gostaria que toda a igreja tivesse a oportunidade de ter os equipamentos que vocês têm. Isso é uma ajuda enorme para a pregação do Evangelho, porque o som sai limpo, sai perfeito, né? Tem pessoal que cuida para que nada ocorra diferente, só não tem o domínio da internet que vem de fora, né? Então nós estamos transmitindo aqui para nós mesmos, né? E se em algum momento a internet chegar, houve alguma possibilidade de voltar à internet, ou não tem jeito? Então, maravilha. Vamos estar aqui juntos para podermos falar um pouco sobre a palavra de Deus. Haverá um momento que nós vamos estar reunidos com a casa cheia, com a graça de Deus. Esperamos que isso ocorra de uma forma em breve, para que a igreja ela possa ser nutrida pela palavra e nós possamos nos abraçar novamente. Como é bom, eu estou sentindo uma falta imensa de abraçar os irmãos à saída, que é coisa que a gente não pode fazer em virtude das regras aí sanitárias, mas isso passa. O bom é que a igreja tem mantido a sua fé, e tem alguns que até têm se acostumado a ficar em casa, que estão achando bacana isso, né? Eu acho interessante, mas desde que depois eles voltem. A gente tem aí alguns estudos que mostram que alguns vão demorar um pouquinho mais para voltar, porque eles ficam ali no sofá, agradavelmente e confortavelmente sentados no sofá, tomando ali, quem sabe, um suco, né? alguma coisa, e ali estão assistindo ao culto. Não é ruim, mas o mais importante é que os irmãos vivam mais perto uns dos outros. Alguns dizem que esse é o novo normal. Eu acredito que nós vamos ter a volta para que as coisas se tornem o mais normais possível, porque as pessoas precisam do seu trabalho, precisam do dinheiro para comprar a sua comida, precisam estar em atividade, mesmo aqueles que já não têm um trabalho, já passaram uma fase em que se aposentaram, carecem de estar em contato com outras pessoas, porque isso faz parte do ser humano, essa amizade e essa proximidade, né? Eu acho que os casais de namorados é que estão mais bravos com esse tipo de coisa, de situação. Você não pode abraçar, não dar um beijinho aí, né? Entendeu? Mas eu sei que isso pode ocorrer sem a gente estar vendo, né? Então, tudo bem, sempre dá um jeito. Se quando podia, né? E os pais ficavam vigiando, mesmo assim, ainda se dava um jeito, então não vai ser agora que não vai ser diferente. Nós vamos ter hoje a comissão, meu querido irmão Adilson, às 15 horas? 15 horas e 30 minutos. Então, aqueles que são membros da comissão, nós vamos estar reunidos para tratar de assuntos da igreja, porque a pandemia está aí, mas os assuntos da igreja também precisam ser trabalhados. Tá bem? Eu gostaria de apresentar uma mensagem. Hoje é o dia do jovem adventista, vai ser no dia 20, né?
Hoje é o Dia Internacional da Mulher, não é isso? Ou estou errado aqui? É verdade, a gente está comemorando antecipadamente. Então, parabéns às mulheres que têm já praticamente tomado conta do mundo, menos do partido de um certo país aí, né? Mas a maioria delas tem estado em altos cargos e eu fico feliz de ver mulheres atuando onde a gente não costumava vê-las atuando, que é, por exemplo, em área como a gente vê aqui, na área tecnológica, na área de som, né? Na área de vídeo, né? Tem mulheres cameraman, tem mulheres que estão aí nas mesas de som, nas mesas de corte que são feitas pelo computador, né? E tudo isso eu quero parabenizar, porque isso é uma coisa muito boa, é uma coisa incrível. Uma vez eu estive numa igreja em que, francamente, confesso a vocês que houve assim uma certa discriminação de minha parte comigo mesmo, né? Porque eu olhei para cima e lá estava uma mulher comandando a mesa de som e todos os detalhes relacionados a ela. Meu Deus, será que vai dar certo? Né? Eu ficava pensando, a microfonia aí, gente. Né? Vai dar errado na hora dela colocar a música para eu cantar. Mas não aconteceu nada disso, né? E eu fiquei quieto, eu não fui lá pedir desculpa para ela, porque eu não falei nada, né? Mas pedi desculpa para mim mesmo, falei, você não faça mais isso, porque as mulheres estão realmente aí em alta, em todos os aspectos. Que Deus abençoe. Queridos, eu gostaria de apresentar um tema a vocês. É uma pena que o pessoal que está em casa não está assistindo, tá? Mas está sendo gravado? Se estiver gravado, é postar hoje à tarde. Ótimo. Então eu vou olhar para você, né? Você vai estar me vendo em determinado momento, quando você estiver assistindo esta programação. Eu quero colocar aqui um aspecto que eu acho de grande importância e, a princípio, talvez você não entenda porque a primeira colocação que eu vou fazer relacionada a um personagem bíblico que poucos de nós conhecemos, principalmente a sua atitude foi normal. As consequências de sua atitude é que não foram normais. E eu falo agora sobre um personagem chamado Uzá. Eu não sei se você já ouviu falar. Eu gostaria de pedir para alguém me trazer um copo d'água. Eu agradeço a gentileza, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre esse personagem que tem a ver com algo que a igreja precisa e precisará em todos os momentos, tá? Quando chegar nesse instante, eu vou abrir um espaço para falar um pouco mais ainda e ser um pouco mais enfático sobre a questão que eu vou dizer sobre Uzá. Quando eu li a primeira vez a história de Uzá, que era filho de um sacerdote, eram dois irmãos, e Uzá era filho, era outro irmão, era sacerdote também, e eles viviam a mais ou menos 30 quilômetros de Jerusalém, viviam ali. E havia uma coisa interessante, porque ali na casa dos sumos, eu não posso precisar agora se era
sumo sacerdote, o pai deles, mas era sacerdote e os dois também. Ali estava guardada a arca do concerto, na casa deles, num local como se fosse um celeiro. Ali estava essa arca. E vocês têm ideia de quanto tempo a arca estava ali, queridos? Alguém sabe me dizer? A arca estava na casa do sacerdote durante 30 anos. A arca ficou ali. A arca do conselho. A arca que o primeiro filme que eu me lembro, que eu e minha esposa assistimos via videocassete, que naquela época, queridos, era um negócio incrível, né? Alguns aqui não tiveram a oportunidade de viver esse momento nobre da tecnologia, tá? Mas nós vivemos esse momento nobre. A gente está vivendo numa fase transitória em vários aspectos, aqueles que nasceram na década de 60, porque na década de 60 não tinha nada daquilo que nós temos hoje, e nós tivemos a oportunidade de ver toda a área tecnológica crescendo de uma forma e acompanhando isso, e se de certa forma ficando ali embasbacado diante daquilo. Então, uma das coisas que surgiram na década para frente da década de 60, eu já tinha televisão nos Estados Unidos, na década de 40, né? Aí o homem foi à Lua em 1969, então uma boa parte do mundo viu em preto e branco o homem pisar na Lua, e isso foi indo, e depois as coisas foram se ampliando na área de tecnologia, até que vieram computadores, vieram todas as outras coisas que nós temos aqui, que é uma coisa incrível, e fora a linguagem, que a gente tem que aprender uma a cada 12 horas, parece remédio, né? A cada 12 horas você aprende uma nova linguagem, né? Snapchat, né? Você tem, se eu for falar aqui tudo, tem um monte, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão achar, mandaram um pastor pré-histórico para cá? Não, queridos, é uma dificuldade muito grande. Quando surgiu o Facebook, eu disse, esse troço é bom, né? Eu disse, esse troço não é bom. Aí a minha esposa falou, mas meu bem, isso aqui traz notícias, você vai ver o que vem depois disso. E, queridos, não deu outro, tem tanta coisa pior no Face, que é uma coisa incrível. Eu faço questão de não usar. Desculpe se alguns já procuraram. Tem lá, minha esposa fez tudo direitinho. Eu não posto as coisas, às vezes ela posta, às vezes tem pessoas que colocam no meu aniversário, mas eu não aprecio por várias situações que em algum momento eu falo a vocês. Senão eu saio do tempo e complica toda a situação. Mas eu estava falando sobre a tecnologia e o fato de ver as coisas acontecendo. Então está sendo para nós um período incrível a questão tecnológica. E quem que poderia imaginar que nós poderíamos então fazer as transmissões, reuniões. Então o mundo hoje descobriu, e algumas empresas descobriram, né, que se você fizer as reuniões via online, né, via Zoom, né, você economiza um dinheiro enorme. O funcionário fica em casa, né? A maioria das coisas que ele faz em casa, ele faria no escritório, né? Está lá o computador, está lá ou a câmera que vem no notebook, ou no desktop, tem a câmera do desktop, enfim, descobriram essa nova realidade. E tem empresas economizando horrores com esse tipo de coisa.
Empresas que alugavam aí andares e andares de prédio, agora estão com os funcionários em casa, realizando o mesmo trabalho. Se tem que se reunir, reúnem assim esporadicamente em um local pré-determinado, e ali estão então, portanto, quem podia imaginar que a gente se reuniria? Só que igreja não funciona assim. A igreja, o povo tem que estar aqui. É fundamental estar presente na igreja. Viu, gente? Vocês que estão assistindo, que vão assistir, tá? É importante demais estar presente na igreja. Eu já vou dizer aqui para vocês. Os leitores de 2 Samuel não têm ideia do que fazer com dois personagens bíblicos. Dois personagens. Um homem morto e um outro homem dançando. Um esticado no chão e o outro dando pulos no ar. É a cena. O homem morto é o sacerdote Uzá. Você nunca tinha ouvido falar, então ele era um sacerdote. Esse é o único momento que falam de Uzá. O homem que está dançando é o rei Davi. Então, nós ficamos assim um pouco sem saber o que fazer. Porque você vai ver aqui o seguinte: a morte do primeiro e a dança do segundo tem algo a ver com a Arca da Aliança. A arca simbolizava a provisão, ou seja, o maná, o poder, que era a vara florescida de Arão, que estava na arca, os preceitos, estavam os 10 mandamentos, e principalmente a arca, queridos, simbolizava a presença de Deus. Guarda, a arca simbolizava a presença de Deus. Aquela arca. Eu estava falando da tecnologia, por isso que eu entrei nisso. Vou só lembrar aqui, o primeiro filme que a gente assistiu em videocassete foi Os Caçadores da Arca Perdida, né? E a gente se deliciou com aquilo, porque a gente podia dar pausa, voltar, né? Esperar um pouco, que era uma coisa que não dava para fazer com televisão, né? Era uma coisa fora do comum, né? Então, tecnologia. Depois, hoje quem tem um videocassete é para passar as fitas do passado que ainda não passaram, nem para o CD, nem para pendrive, ou nem para HD, né? Aqueles que têm. Eu não tenho mais videocassete, às vezes tem que procurar de amigos. Mas então, durante a época do templo, o sumo sacerdote podia ficar uma vez por ano diante da arca, nós já sabemos disso. E após oferecer sacrifícios pessoais de arrependimento, ele entrava no Santo dos Santos. Agora, a pergunta que vem é a seguinte: é possível nós exagerarmos quanto à importância da arca? Dificilmente, queridos. Até onde seria preciosa para nós a manjedoura onde Jesus nasceu? Vamos supor que viesse aqui em exibição, uma suposição incrível, né? Hoje na igreja do Parque B vai estar em exposição a manjedoura onde Jesus nasceu. Vocês imaginam como ficaria lotado isso aqui? Eu quero ver. E aí os cientistas, olha, pelos detalhes de exame de carbono 14, tudo leva a crer que essa é a manjedoura onde Jesus nasceu. Vocês imaginam? E a cruz de Jesus, por exemplo, né? Aí levariam uma grande praça cercada por milhares de guardas e tudo, para que as pessoas fossem ver de perto a cruz onde Jesus foi crucificado. Vocês já pensaram se isso acontecesse? Olha, eu seria um que iria lá ver.
E eu iria querer ver, né? Infiltrava ali para poder ver. Porque é um negócio importante, só que não se tem isso, não se tem esse detalhe. Se tivéssemos a mesma cruz, nós daríamos uma importância incrível. Por isso que nós perguntamos, por que os israelitas não valorizavam a arca? Queridos, se há algo que tem um simbolismo enorme, é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança tem um simbolismo fora do comum, extremamente fora do comum. E a pergunta é, por que é que eles não valorizavam a arca? E aqui eu disse para vocês, surpreendentemente, eles deixaram essa arca durante 30 anos na casa do sacerdote que morava a poucos quilômetros no oeste de Jerusalém. Estava lá, negligenciada e ignorada. A arca estava lá. Gente, é uma coisa importante demais para estar relegada ali, guardada num celeiro, empoeirada. Mas nós vemos Davi vencendo as suas batalhas. E vemos Davi em algum momento se lembrando, escuta, onde está a Arca da Aliança? Sabe, Davi ele se preocupava com as coisas espirituais. A gente pensa, puxa, que pena que aconteceu aquilo, né? Com ele. Mas nós somos pecadores, queridos. Davi não era o queridinho de Deus. Se você for ver, pelo pecado de Davi, ele teve uma consequência muito complexa. Porque Deus chegou a perguntar para ele, Davi, o que é que você quer que eu faça diante do que aconteceu? Você prefere o castigo dos homens ou o castigo que eu vou te dar? Ele imediatamente não pensou duas vezes. Ah, Senhor, eu quero o castigo que o Senhor vai me dar, porque o Senhor é justo. O homem não é justo, mas o Senhor é justo. E aí a gente vê tudo pelo qual Davi passou. Mas Davi era um homem cujo coração era chamado cujo coração de Deus, era um homem que se arrependia. Então, queridos, todos pecam, mas todos podem se arrepender. E Deus perdoa, e a pessoa pode viver em novidade de vida. Essa é a realidade. Nunca eu posso chegar numa igreja e dizer para você, você é um grande pecador, miserável, pobre, cego e nu, e não tem condição, aí eu já estou errando. Primeiro que eu não preciso dizer nada disso, que a gente já sabe quem nós somos. Eu posso dizer para você só uma coisa, você é a preciosidade, isso que eu gosto, não tem jeito, gente, não gostar do pastor Julião. É difícil demais não gostar. Né? Sempre a frase que marcou as palavras do pastor Julião é: você é a coisa mais linda que Deus tem. E não é uma frase retórica dele, é uma frase para dizer como Deus considera você e a mim, dizendo: pessoas que deveriam ter a morte eterna foram resgatadas disso pelo sangue na cruz do Calvário por Cristo Jesus, e hoje você pode, ao pedir o perdão, ter o coração livre do peso do pecado. Não importa se outra pessoa olhe para você e tente te julgar, porque essa pessoa já está errada. Eu ia falar que já está errada só de existir, não, porque todo mundo que existe tem direito ao perdão, né? E tem direito ao coração aliviado pelo perdão de Deus. Então, como vou dizer aqui, ou de casa, né? Você é alguém que tem o perdão de Deus, e isso deveria deixar a gente feliz. Davi tinha isso, tinha essas características.
E as preocupações de Davi eram com coisas espirituais. E ele se lembrou: poxa, onde está a arca? Aí disseram para ele: está lá na casa do sumo sacerdote, do sacerdote. Mas essa arca está lá faz quanto tempo? Aí eles ficaram quietos, né? Mas se não vão me responder, quantos anos faz que a arca está lá? O rei, ele ia dizer, mas ele mandou para mim, eu ia falar que não tem ninguém, então você eu. 30 anos. 30 anos me deixam a arca ali? Vamos buscar essa arca, vamos organizar uma festa, vamos organizar uma comitiva, vamos reunir um monte de gente e vamos buscar essa arca e trazer essa arca em grande estilo para o templo aqui, né? Vamos deixá-la no centro de adoração do templo, porque esta arca é a arca que foi feita por Moisés, de acordo com as orientações de Deus. Então nós temos que trazer a arca aqui, não é possível, né? Em uma ordem do rei. Davi, quando ficava bravo, ele ficava mesmo, queridos. Pode me trazer essa arca, vamos fazer isso. Organizem tudo, pessoal da organização. Organizem tudo. Então o recado foi mandado lá para usar, foi mandado para o pessoal: preparem, porque Davi vem com milhares de pessoas, né? E eu errei aqui a quilometragem, viu, irmãos? Eram 11 quilômetros, não eram 30 não. Tem um outro sermão em que uma pessoa morava a 30 quilômetros de Jerusalém. Essa arca estava a 11 quilômetros. Aí, daqui a pouco chegou o recado na casa dos sacerdotes: arrumem tudo, deixem tudo certinho, porque nós vamos em desfile levar essa arca, todo mundo atrás cantando, e nós vamos até Jerusalém, vamos deixar lá no templo e vamos fazer uma festa. Que coisa melhor? Não é uma coisa incrível se acontecesse um negócio desse hoje? Seria uma coisa fantástica. E Davi estava feliz demais, eufórico com a arca. Vamos trazer a arca para cá. Mas só que acontece um problema, queridos. Acontece uma coisa: eles reúnem-se perto da casa do sacerdote Abinadab, era o nome dele. Seus 2 filhos, Uzá e Aiô, são responsáveis pelo transporte. Eles reúnem-se perto da arca e eles carregam a arca em uma carroça puxada por 2 bois e começam a marcha. Colocaram a arca numa carroça e 2 bois para carregarem a arca. Aparentemente estava mais ou menos tudo certo, mas não estava. Vamos acompanhar a história para a gente ter uma ideia. Trombeta soam, canções ecoam, o povo louvando, tudo segue bem ao longo dos 3 primeiros quilômetros, até que eles pegam um trecho muito ruim da estrada. Os bois tropeçam e a carroça balança e a arca se desloca. Uzá, pensando que a caixa sagrada estava para cair da carroça, estica o braço para segurá-la. Abra a sua Bíblia em 2 Samuel 6, verso 7. Se você está assistindo isso agora, abra a sua Bíblia em 2 Samuel 6, verso 7 e marca esse texto. Esse texto, ele diz muito. 2 Samuel 6, verso 7. Eu vou falar com as minhas palavras aqui, mas o texto ele diz que a arca ela balançou e Uzá
na tentativa de segurar para que ela não caísse, encostou na arca. Irmãos, a Bíblia diz que Uzá foi fulminado imediatamente, assim que tocou na arca. Quando eu li pela primeira vez esse texto, eu tinha 13 anos de idade. A gente costumava ter naquele tempo os concursos bíblicos na igreja, para ver quem sabia e tal, esse detalhe, para quem abria a Bíblia mais rápido em determinado verso. Hoje parece que a gente se esquece desses detalhes, porque esses benditos desse smartphone, eu gosto de smartphone, uso determinadas coisas dele que são fundamentais. Uma das coisas que me dão raiva de usar é o Waze, porque o Waze me leva por caminhos que nunca tinha visto na vida, né? E depois a gente acaba ficando nervoso, mas tudo bem, eu utilizo, eu gosto de tecnologia, um negócio que eu gosto mais. Nós vemos que aqui acontece uma situação. Quando eu li pela primeira vez, tinha uns 12 anos. Eu falei, mas gente, por que Deus fez isso com Uzá? Ele foi tentar ajudar para poder a arca não cair. Ele foi fazer um bem, né? Por que fulminar Uzá? Depois de alguns anos é que eu entendi por quê. Mas queridos, na hora eu não entendi não. Nossa, deixa eu ver se tem alguma Bíblia fora do lugar aqui, e eu vou pedir para minha mãe Judas, né? Para ela pegar, vai que eu vou pegar e, né? Viro, né? Churrasquinho, não, né? Aí, queridos, isso acabou com o desfile. A notícia chegou a Davi, estava perto, né? Davi viu a situação, estava perto, né? Chegou aos outros, daí ele falou, para tudo, Uzá fulminado, vamos voltar para Jerusalém, a arca vai voltar lá para a casa dos sacerdotes, e depois nós vamos pensar como é que nós vamos fazer agora para transportar a arca. Acabou com a festa. Profundamente angustiado, Davi volta para Jerusalém. A arca é mantida na casa de Obed-Edom, enquanto Davi resolve tudo. Ao que parece, Davi é bem sucedido em sua missão, pois ao final de 3 meses, depois de 3 meses, eles ficaram preparando novamente o transporte da arca. Recupera a arca e reinicia o desfile. Só que dessa vez ninguém morre. E Davi foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, de acordo com 2 Samuel 6,14. Alguns falam em dança, que Davi dançou ali. Queridos, a dança de Davi foi um estilo tipo, né, se pulando e tal. Essa é a realidade, não foi a do, assim, né, do Michael Jackson, seja o que for, né? Foi um detalhe de alegria que ele estava pela arca, mas tinha um negócio diferente agora, queridos. Tinha um negócio diferente. Você tem que prestar atenção, porque eu vou entrar na parte mais importante, ou de casa, né? Para eu não falar um outro nome que é muito conhecido, né? Porque depois o pastor tal, falou um outro nome, mas é um negócio desse aqui, ó. É uma poltrona, né? Então, aquele que está sentado numa poltrona também pode entender. Presta bastante atenção, porque isso é importante. É importante para você que talvez, ao você ouvir esse sermão, você nunca mais vai tratar a palavra de Deus da mesma forma, e nem a igreja. Entende? A igreja, ela tem que ter, por isso que eu digo para as igrejas, onde eu já passei, gente, nós temos que ter o melhor para Deus.
Não tem esse negócio de meia boca para Deus. Se você vai construir uma igreja, e essa igreja, ela vai ficar dispendiosa demais com a metragem que vocês vão construir, diminua um pouco a metragem, mas faça um negócio incrível. Se vocês forem colocar o som na igreja, quanto que eu briguei com isso? Coloque o melhor som, porque é isso que Deus merece. Deus merece isso aqui. Isso aqui não é luxo da igreja do IP. Isso aqui é adoração. Você sabe? Isso aqui é adoração. Aquilo que está ali é adoração. Isso aqui é adoração. Tá? Tudo aquilo que diz respeito ao bom andamento do culto é adoração. Se eu estou aqui falando é microfonia para lá, microfonia para cá, o irmão já perdeu o senso do sermão, já ficou com raiva, porque o primeiro que a gente fica com raiva é do sonoplasta, né? Deu uma microfonia, todo mundo olha para trás, coitado do sonoplasta lá, né? Mas com som de alta qualidade, essas coisas não acontecem. Você equaliza bem a aparelhagem, você faz tudo direitinho. Isso não é, né, para a igreja do IP ser a melhor, que eu acho que particularmente é uma das melhores que eu vi em matéria de capricho nesse sentido. Tá? Não adianta nada botar lá uma pose na parede e botar um cara que não sabe fazer a equalização desse som. Pose tem que saber equalizar aquilo. Igrejas em que já comprei mesa de som digital, Yamaha, tudo direitinho. Não tinha um que sabia mexer na mesa. Tinha que ir para São Paulo, para Yamaha, para fazer o curso. Era um V96, uma excelente mesa. Mas se você não mexe nela, compra uma analógica, né? Uma boa mesa analógica, tal, faça o serviço e beleza. Mas é para a glória do Senhor. O melhor é para o Senhor. Agora, a gente vê que Davi foi dançando com todas as suas forças, e aí nós vemos dois homens, um morto e o outro dançando. O que os dois nos ensinam? Especificamente, o que eles nos ensinam sobre a questão de invocar a presença de Deus, porque Davi queria invocar a presença de Deus. Entende? É isso que Davi quer saber. Como vou conseguir levar a arca do Senhor? Está lá em 2 Samuel 6, 9. E agora? Como é que eu vou levar a arca? Se morreu um, só de tocar nela. Vou dizer para vocês, esse é um problema do tamanho de um gigante. Sabe, as mães perguntam: como a presença de Deus pode vir sobre meus filhos? E a gente se preocupa: como a presença de Deus pode vir sobre meus filhos? Os pais pensam: como a presença de Deus pode encher a minha casa? As igrejas desejam em seu meio a presença de Deus que toca, que ajuda, que cura. E eu pergunto: como a presença de Deus pode vir até nós, aqueles que estamos aqui no templo e aqueles que estão em casa assistindo? Como é que a presença de Deus pode vir, queridos? Como pode vir? Como é que pode acontecer? Devemos acender velas, entoar cânticos, edificar um altar, liderar uma comitiva, doar um barril cheio de dinheiro. E a pergunta: o que é que invoca a presença de Deus? Isso é importante demais. O que é que invoca a presença de Deus? Uzá e Davi misturaram morte e dança para revelar uma resposta. A tragédia de Uzá ensina o seguinte: Deus vem com suas próprias condições. Não se preocupa com a arca aí. Deus vem com suas próprias condições, à maneira dele. Tá? Vejam como é que foi.
ele dá instruções específicas no passado quanto ao cuidado com a arca e com seu transporte. Somente os sacerdotes podiam se aproximar dela, e então só depois ofereciam o sacrifício por si mesmo, por suas famílias. Levítico 16. A arca era erguida não com as mãos, mas com varas de acácia. Os sacerdotes passavam as varas longas pelas argolas nas extremidades para carregarem a arca. Os coatitas virão carregá-las, os utensílios e todos os artigos sagrados, mas não tocarão nas coisas sagradas. Se o fizerem, morrerão. Eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados. Isso está em Números 4, 15 e 7, 9. Queridos, Uzá deveria saber disso. Ele era sacerdote, um sacerdote coatita, um descendente do próprio Arão. A arca foi mantida na casa de seu pai Abinadab. Ele crescera com a arca. Vocês terem ideia, pois afinal de contas 30 anos, o que talvez seja a melhor explicação para os seus atos. Ele recebe a ordem de que o rei quer levar a arca e diz: é claro que eu posso levá-la. Nós a tiramos do celeiro e vamos colocá-la na carroça. Quando o santo tornou-se monótono. Isso aqui não pode acontecer aqui no inteiro. O santo não pode se tornar monótono, em hipótese nenhuma, para nenhum de nós que aqui estamos. Aqui, principalmente nesse negócio que está afastando a gente, né? Deveria ser a maior alegria estarmos aqui. Agora estamos valorizando estar aqui. Eu vejo tanto irmão falando por aí: puxa, que alegria, tive a oportunidade de estar na igreja. Olha que coisa. Antes a gente não ouvia eles falarem isso. E eu também já falei: puxa, que alegria poder estar na igreja, pregando ali da frente. É porque já fazia tempo, né? Agora, a gente vê, queridos, que quando o sagrado se torna de qualidade inferior, aí a coisa complica, porque diante dessa situação, Uzá muda as regras por sua própria conveniência. Ah não, era para fazer isso, aquilo, deixa isso para lá, já faz tempo que aconteceu. Vamos pegar a arca, vamos colocar aí na carroça, vou botar os bois e os bois aí vão puxando aí, né? Nós não vemos obediência ao sacrifício, queridos, nós vemos conveniência. E de novo eu toco em determinados detalhes. Ah, vamos fazer um vídeo bacana como aqui? Não, põe uma janela comum aí, tá ótimo. Para que isso? Para Deus não, irmãos. Para Deus não tem nada de conveniente aqui não. Não há conveniência quando nós queremos a adoração plena para o Senhor. Deus precisa entender que nós fizemos o nosso melhor. O nosso melhor está aqui. E eu tenho certeza que o pessoal que está aqui comigo vai concordar que ainda precisa de mais para tornar ainda melhor. Entende? Então isso é não estar debaixo da conveniência. Quando vemos o sacrifício sendo substituído pela conveniência. Deus irou-se, mas ele tinha de matar Uzá, ele tinha de tirar a sua vida. A pergunta não é porque Deus não matou Uzá, matou Uzá, mas em vez disso, porque ele nos deixa vivos. A morte de Uzá manda um lembrete sério e arrepiante para aqueles de nós que conseguem ir à igreja com frequência,
que desejam ter comunhão sempre que desejam. A mensagem é: não relaxe diante do santo. Não relaxe diante do sagrado. Não faça isso. Deus não será levado em carroças convenientes ou carregado por animais irracionais. Não confunda com um gênio que sai de uma lâmpada depois dela ser esfregada, ou com um mordomo que aparece ao som de uma campainha. Deus vem, lembre-se, mas Ele vem com suas próprias condições. Ele vem quando ordens são respeitadas, corações estão limpos e confissões são feitas. Mas e o segundo personagem? Qual a mensagem do homem dançando? A primeira reação de Davi à morte de Uzá não é nada alegre. Ele retira-se para Jerusalém, confuso e magoado, contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. 3 meses se passam, Davi volta a buscar a arca, e ele faz isso com um protocolo diferente. Sacerdotes tomam o lugar dos touros, o sacrifício toma o lugar da conveniência, os levitas consagram-se para transportar a arca do Senhor, eles carregam a arca de Deus, apoiando as varas sobre os ombros, conforme Moisés havia ordenado, de acordo com a palavra do Senhor, que está em 1 Crônicas 15, 14 e 15. Queridos, ninguém tem pressa. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele, Davi, sacrificava um boi e um novilho gordo. Quando percebe que Deus aceita, Davi oferece um sacrifício e dança com todas as suas forças perante o Senhor. O termo hebraico aqui descreve Davi dançando em círculos, saltitando e pulando. E se não bastasse, ele tira o colete sacerdotal, a veste de linho para as orações. Bem ali diante de Deus, do altar e de todas as demais pessoas, Davi tira nada mais, nada menos que sua roupa e fica só com a roupa de baixo. Gente, se Uzá levou o braço e foi fulminado, você imagina Davi dançando ali em volta daquele jeito, né? Então o povo que olhou até abaixou e fez assim: nossa, o homem vai ser flambado, vai ser detonado, vai ser destruído, churrasco, acabou. Mas não aconteceu nada disso, queridos. Não aconteceu nada disso. Davi está ali em plena presença de Deus, dos filhos de Deus, sacudindo sua roupa íntima. Segure sua respiração e chame o governo. Até logo, rei Davi. Prepare-se. Mas nada acontece. O céu está em silêncio. Davi continua rodopiando e nós ficamos confusos. A dança não chateia Deus? O que tem Davi que Uzá não tinha? Por que o Pai Celestial não está zangado? Seus filhos já não fizeram algo semelhante ao festejar sua chegada em casa? Às vezes, quando pequenos iam correndo ao seu encontro com as fraldas sujas e quase caindo, quando você chega em casa, daqui a pouco vem o filho te abraçar, daqui a pouco até você cai ali no jardim e tal, rola junto com você. Isso te incomoda? Acho que não, sai, filho, sujar minha roupa. Que isso? De jeito nenhum. Não. Deus disse a Davi que se comportasse? Não. Ele o deixou dançar. Queridos, as Escrituras não retratam Davi dançando em outro momento. Ele não dançou na morte de Golias. Nunca sambou no meio dos filisteus. Não inaugurou seu tempo como rei com uma valsa ou dedicou a Jerusalém com um giro pelo salão de baile. Mas quando Deus chegou à cidade, Davi não conseguiu ficar parado. Talvez Deus pergunte: como foi que nós nos contivemos? Não queremos aquilo que Davi queria? A presença de Deus. Jesus prometeu: eu estarei para sempre com vocês, até o final dos tempos. Contudo, faz quanto tempo que enrolamos o tapete e celebramos noite adentro a presença de Deus?
O que Davi sabia que não sabemos? O que ele se lembrou que nós esquecemos? Em uma frase, poderia se dizer o seguinte: o presente de Deus é a sua presença. Esse é o presente de Deus. Por isso que toda a congregação deveria fazer de seus cultos algo que de coração suba como um cheiro suave ao Senhor. Isso eu falo de uma igreja que canta, que louva, tem tudo aqui para acontecer isso. E tem um grupo cantando e os irmãos cantando junto. Irmãos, vocês não imaginam como o louvor é fundamental para uma igreja. Eu não estou falando só sobre louvor aqui, mas o louvor é fundamental para uma igreja. É a igreja alçando a sua voz, porque um canto é uma oração. Então nós não podemos deixar de louvar o Senhor em nenhum momento pelo que Ele fez. O presente de Deus é a sua presença. O seu maior presente é Ele mesmo. O amor para toda a vida embeleza a nossa vida, mas leve tudo isso embora, prive-nos do pôr do sol, de oceanos, de bebês murmurando, de corações moles, e deixe-nos no deserto do Saara, e ainda teremos razão para dançar na areia. Por quê? Porque Deus está conosco. Isso deve ser o que Davi sabia. Deus ama você demais para deixar você sozinho. Por isso Ele não deixou. Ele não o deixou sozinho com seus medos, suas preocupações, suas doenças ou na morte. Por isso, pule de alegria. Uzá, o que parece, deixou de reparar nisso. Uzá viu um Deus pequeno, um Deus que cabia dentro de uma caixa e precisava de ajuda para se equilibrar. Por isso, Uzá não se preparou para ele. Ele não se purificou para se encontrar com o santo, não ofereceu sacrifício, não observou os mandamentos. Esqueça-se do arrependimento e da obediência. Coloque Deus na parte de trás de uma carroça e siga em frente. Ou, em nosso caso, viva como um inferno por 6 dias e aproveite, se puder, a graça do sábado. Ou quem se importa com aquilo que você crê? Apenas use um crucifixo em volta do pescoço para ter sorte, ou um colar para parecer mais bonito, ou acenda algumas velas, faça algumas preces, procure ter Deus ao seu lado. O corpo de Uzá é um alerta contra tal irreverência. A falta de temor a Deus leva o homem à morte. Deus não será bajulado, não será controlado, evocado, ordenado a descer. Tem muita gente por aí que diz: eu ordeno. Só Deus na paciência para não. Só Deus. Ele é um Deus pessoal que ama, cura, ajuda e intervém. Ele não responde a poções mágicas ou slogans inteligentes. Ele procura mais. Procura reverência, obediência, corações com fome de Deus. E quando os vê, Ele vem. E quando Ele vier, deixe a banda começar. E sim, um coração reverente e pés que dançam podem pertencer à mesma pessoa. Davi tinha as duas coisas. Tenhamos o mesmo. Amém. Nessa igreja haja isso. Haja a consciência de um Deus presente e a alegria de sua presença. Que o Senhor nos abençoe. E acima de tudo entendamos: Deus está aqui, está com você em todos os lugares. Alegre-se, regozije-se por isso. Deus o abençoe muito. É o meu desejo nessa manhã. Vamos nos colocar em pé para orarmos.
Senhor, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos porque o Senhor nos dá forças para prosseguirmos, e te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos dá a oportunidade de nos alegrarmos com a tua presença. Fortaleça-nos na fé e que em breve possamos ver a tua face de acordo com aquilo que o Senhor prometeu. Unja a tua igreja, fortaleça a tua igreja, nós te pedimos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em algum outro momento eu canto aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe.